Boa tarde, assim diz o Senhor para nós. Lucas, capítulo 6, versículo 47. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu, Jesus Cristo, vos mostrarei a quem é semelhante. Lucas, capítulo 6, versículo 47. Como nós aprendemos com o Senhor Jesus a lidar com os problemas dessa vida material, família, trabalho e amizade, e da nossa vida espiritual, santificação, salvação e vida eterna. Em primeiro lugar, na nossa vida está buscar a presença de Deus, ir até Deus. Lucas capítulo 6, versículo 47. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras. Em segundo lugar, buscar a palavra de Deus como única fonte confiável para que possamos resolver os nossos problemas, ou seja, tomar as nossas decisões. Lucas capítulo 6, versículo 47. Ouve as minhas palavras e as observa. Em terceiro lugar, meditar, observar e praticar a palavra de Deus, pois a fé sem obras, sem ser praticada, é morta. Lucas capítulo 6, versículo 47. Qualquer que vem a mim, que é Deus, e ouve as minhas palavras e as observa. Tiago capítulo 2, versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Como o Senhor Jesus nos mostra como agir para edificar, ou seja, para seguir o seu plano estabelecido, a sua doutrina em nossas vidas. Lucas capítulo 6, versículo 47. Da seguinte maneira: eu, Jesus Cristo, vos mostrarei a quem é semelhante. Lucas capítulo 6, versículo 48. É semelhante ao homem que edificou uma casa, ou seja, que seguiu a sua doutrina, os seus conselhos em relação à sua vida espiritual e material. Lucas capítulo 6, versículo 48. E cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, ou seja, lutou contra si mesmo, negou a si mesmo, se esforçou de todo o coração, colocando todo o seu ser, o seu desejo, a sua vontade nas mãos de Cristo Jesus, que é a rocha. Lucas capítulo 6, versículo 48. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar. E quando vêm as lutas, as tentações, sejam elas espirituais ou materiais, sendo pequenos ou grandes problemas, não importa. Porque a nossa casa, a nossa vida estava fundada sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Lucas, capítulo 6, versículo 48. Nada pode nos abalar, desde, é claro, que as nossas decisões, os nossos desejos e as nossas ações sejam fundados, ou seja, sejam tomados sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Lucas, capítulo 6, versículo 48. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Mas e as pessoas que não vão até o Senhor Jesus? Não ouvem as suas palavras, não as observam. Como é que essas pessoas agem em relação aos problemas dessa vida material, família, trabalho e amizade, e da vida espiritual, santificação, salvação e vida eterna? Em primeiro lugar, Deus não está na vida dessas pessoas. Eles não buscam a presença de Deus, não vão até Deus. Lucas capítulo 6, versículo 49. No qual bateu com ímpeto a corrente, ou seja, os problemas dessa vida material e espiritual, e logo caiu,
e foi grande a ruína daquela casa. Ou seja, daquela pessoa que não coloca Deus como o principal objetivo da sua vida. Em segundo lugar, não buscam a palavra de Deus como única fonte confiável para que possam resolver os seus problemas. Eles ouvem qualquer pessoa e suas opiniões, menos a pessoa de maior importância, que é Deus. Lucas capítulo 6, versículo 49. É semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, ou seja, ouvem qualquer pessoa e suas opiniões desse mundo material, menos a pessoa de maior importância, que é Deus. Em terceiro lugar, não meditam, não observam e não praticam a palavra de Deus, pois a sua fé é sem obras, ela não é praticada. A sua fé está morta. Lucas capítulo 6, versículo 49. Mas o que ouve e não pratica, ou seja, que não medita, não observa e não pratica a palavra de Deus. Tiago capítulo 2, versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Lucas capítulo 6, versículo 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Jesus te ama. Lucas capítulo 6, versículo 39. Pode, porventura, o cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? Se nós não formos guiados pela única pessoa que tem capacidade de ver tudo e todos os nossos problemas, que é Deus, tanto nós como a pessoa que nos aconselha iremos juntos para o buraco. Amém? Dani e Miguel.